Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Mateus capítulo de número 11, dos versos de número 28 a 30, onde a palavra de Deus nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Convite ao cansado. Esse texto nos apresenta três aspectos de suma importância em relação ao convite feito por Jesus, relacionado aos termos vinde, tomai e aprendei. Ao olhar para o contexto em que Jesus e seus discípulos se encontravam, podemos perceber claramente que a injustiça e a ausência de arrependimento eram marcas registradas. João Batista estava preso. E isso por quê? Porque pregava a verdade, confrontava o erro, independente de quem quer que fosse. Podemos perceber também que aquela sociedade estava, sem a menor sombra de dúvida, desfrutando de tamanha incredulidade e também prepotência, a ponto do próprio Senhor Jesus mencionar cidades como Betsaida, como Corazim, como Cafarnaum, onde foram operados muitos milagres, mas, contudo, permaneciam sem arrependimento. Jesus, ao olhar para aquela sociedade, para a forma como julgavam aqueles que proclamavam a palavra do reino de Deus, comparava-lhes a meninos que, infelizmente, dispunham de ausência de sabedoria, pois esses chamavam João Batista de endemoniado, ao passo que chamavam Jesus de glutão. Isso porque João, por eles, era considerado endemoniado pelo fato de ter uma alimentação restrita. Jesus, contudo, eles o chamavam de glutão, de bebedor de vinho, de amigo de pessoas pecadoras, porque Jesus sempre estava muito próximo a essas pessoas. Então nós podemos observar que Jesus convivia com pessoas assim, que Jesus não as excluía, que Jesus não fazia acepção de pessoas. Evidentemente, que Jesus ele deixa claro que nada ficaria impune, a ponto de mencionar por duas vezes, no mesmo capítulo 11, nos versos 22 e 24, sobre o rigor do dia do juízo. Eu e você sabemos que, sem dúvida alguma, esse dia do juízo, ele está mais próximo do que nós podemos imaginar. E o nosso contexto não é muito diferente daquele contexto vivido por Jesus e por seus discípulos, pois estamos cercados pela injustiça, pela incredulidade, pela ausência de arrependimento, como também pela ausência de pudor. Estamos cansados de ver tanta impunidade e injustiça social. Diante disso, podemos perceber que Jesus não obriga e nem impõe, como os fariseus o faziam, mas faz um convite aberto a todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus ele faz uso do termo vinde. Portanto, faça como salmista, ore e compreenda que Jesus é a resposta da sua oração. O salmista, no Salmo de número 4, verso de número 1, ele faz então a seguinte oração a Deus, e desejo que essa seja a sua oração. Responde-me quando clamo, ó Deus, Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Jesus, ao falar também sobre o termo tomai, estava apresentando aos seus ouvintes uma experiência mais profunda, ou seja, a entrega e a obediência que nos leva a ter paz com Deus e a receber a paz de Deus. Isso nós podemos observar ao contemplarmos as cartas de Paulo aos Romanos e também aos Filipenses. Na carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 1, Paulo vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Mas, por fim, Jesus faz uso do termo aprendei. Podemos perceber que os dois primeiros termos têm ligação com o momento crítico em que nos aproximamos de Jesus. Mas o termo aprendei é o passo de um novo processo, o começo de uma metodologia inesgotável que nos leva a uma vida de simplicidade, uma vida simplificada e unificada em torno da pessoa do Senhor Jesus. Portanto, faça como Paulo, reconheça de quem você tem aprendido as mais valiosas lições da vida. E com a menção daquilo que Paulo vai falar aos crentes da Galácia, na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 1, verso 12, eu encerro essa reflexão. E Paulo afirmou o seguinte: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Que eu e você possamos então estar atentos a esse convite que o Senhor Jesus faz ao cansado. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.